Agora, passar a palavra para a exposição sobre a violência contra o profissional de segurança dentro e fora de serviço, da Maria, vai ser apresentada pela Maria Cecília Minar. Eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, eu tenho formação em sociologia, antropologia e saúde pública. Mas nos últimos 30 anos eu tenho trabalhado com saúde pública. Então, um pouco a minha fala aqui vai refletir o que eu estudo, o que eu trabalho e o que eu acredito. Eu queria começar essa fala, primeiro agradecendo aqui o Ministério Público, na pessoa do Dr. Paulo Roberto, que foi quem me convidou, cumprimentando a mesa e dizendo o seguinte, que, de certa forma, a fala do Elisandro vai casar um pouco com a minha fala, embora a minha seja um pouco mais de pesquisa do que o discurso dele, que eu entendo que é um discurso político necessário nesse momento que a gente discute segurança pública. Mas vai casar no sentido seguinte, a nossa fala, de certa forma, humaniza o agente de segurança pública. Nós queremos falar dessa pessoa, não é? Que não é um robô que está na rua, que não é alguém que tem que entregar alguma coisa como se fosse uma máquina que vai fazer direitinho. Por isso, a minha hipótese, eu tenho duas hipóteses nessa fala. A primeira é que tudo que nós vamos falar aqui está articulado com o que foi colocado anteriormente. Essas falhas, essas questões que nós observamos. E a segunda hipótese, ela é sobre a sociedade brasileira. Eu acho que enquanto a sociedade brasileira não assumir para si que o policial é uma pessoa importantíssima na sociedade, que ele precisa ser valorizado de todas as formas, inclusive salarial, ter capacidade de discernimento e, para isso, liberdade de ação, dentro das normas e das regras corporativas, mas dentro de uma visão atual da segurança pública. Enquanto a sociedade não tomar isso para si, eu tenho a impressão que a nossa democracia vai ser uma democracia incompleta. Ela não vai pegar, vamos dizer assim, um lastro fundamental da República, desde que ela foi fundada. Essa questão aqui, eu quero limitar, eu estou falando da vitimização do policial. Estou limitando o que eu quero falar, porque o termo vitimização, o conceito, a história, é alguma coisa muito longa que ultrapassa a nossa discussão. Mas nós podemos dizer que, do ponto de vista dos policiais, a vitimização ela se substancia nas lesões, nos traumas e na morte no exercício da sua profissão. As consequências e os fatos traumáticos que eles vivem trazem para ele, para a sua saúde, para a sua família, para os relacionamentos e para a sociedade, consequências muito graves que geralmente não são vistas e não são colocadas. O tema da vitimização é um tema, assim, que praticamente não é tratado na área de segurança pública. Por exemplo, não nesse anuário atual de segurança pública, mas no de 2015, nós fizemos um estudo que foi publicado sobre os dados de vitimização de policiais, mortes e lesões.
foi a coisa mais difícil de fazer, porque a Secretaria Nacional de Segurança Pública não tem os dados, as secretarias estaduais, quando informam mal, de forma incompleta, de tal modo que esse é um tema aberto, necessário e importante para a segurança pública, não só para a segurança, não só dos policiais, como para a segurança pública dos cidadãos. A gente sabe que, desde que existe polícia no mundo, o policial é alvo de vitimização. A gente conhece essa história, quem já trabalhou um pouquinho, tanto com a história no Brasil da Polícia Civil, Polícia Militar, estudou a polícia inglesa, francesa, sabe disso, né? Isso se materializa em quê? Mortes, traumas, lesões por armas de fogo, arma branca, agressões físicas e psicológicas e tentativas de homicídio. Isso em relação ao policial, né? A gente, quando fala uma frase dessa, a gente está falando de estudo, de pesquisa, mas, por exemplo, eu fui numa audiência de segurança pública, que também foi do Dr. Paulo Roberto, nós vimos policiais, por exemplo, paraplégicos, porque foram vitimizados por armas de fogo. E é uma coisa catastrófica, porque a corporação praticamente abre mão. E, nesse caso concreto, que foi uma coisa que me comoveu muito, os policiais choravam, assim como suas famílias, porque eles precisavam de fralda, esses eram paraplégicos, precisavam de fralda geriátrica que não tinham. Então, nós estamos falando de uma categoria que morre 10 vezes mais do que a população em geral, que é lesionada muitas vezes mais do que morre. Tá? E isso cai na conta da sociedade como se fosse algo, quer dizer, tem que ser assim. Policial é isso mesmo. A gente não concorda com isso e a gente considera que esse é um tema social, é um tema de segurança pública, né? Tantos estudos nacionais e internacionais mostram algumas situações em que os policiais são mais vulneráveis. Coincide, em parte, com o que por exemplo, treinamento para o confronto. Então, é de lá para cá e de cá para lá, né? Inadequadas condições de trabalho. Precariedade das viaturas, dos armamentos, eu me esqueci aqui, dos equipamentos pessoais de segurança. Há poucos dias, o jornal noticiava a morte de um policial militar, porque a arma do delinquente furou o seu colete, ditamente à prova de bala. Inadequadas estratégias de ação, né? Eu vou falar um pouco disso no final, mas eu concordo com Elisandro, não é possível, no século XXI, quando as organizações do trabalho já tiveram um belíssimo desenvolvimento, a gente continue com as mesmas categorias de processo de trabalho, sobretudo na Polícia Militar, mas também na Polícia Civil, porque, de certa forma, a lógica não é muito diferente. Eu estou falando de hierarquia, estou falando de autoridade no sentido militar. Essas duas categorias, elas
pessoas precisam ser repensadas para a gente ter uma polícia formada de pessoas, pessoas que pensam. Uma coisa que nos nossos estudos a gente tem visto é que os policiais cada vez estão estudando mais. Nós temos policiais com doutorado, nós temos policiais com mestrado, principalmente da Polícia Civil, mais de 75% tem curso superior. E da Polícia Militar está crescendo muito o número de pessoas com diploma superior. Não é? Puxa, qualquer uma pessoa, vamos pensar assim, nas pessoas mais simples que estão fazendo curso superior, uma coisa que o curso superior dá, mesmo aqueles que não são muito bons, é a capacidade de refletir, a capacidade de escrever, a capacidade de coordenar, não é? E a gente assiste uma robotização das pessoas nessa verticalização da hierarquia e da disciplina. Embates com gangues de delinquentes armados e prontos para o combate de vida ou morte. Aliás, esse foi um ponto que eu senti falta no debate dos nossos colegas anteriores. A gente não falou de armas. E eu acho que o grande problema do país hoje são as mortes por armas de fogo, muito mais do que a questão do tráfico em si. Né? A quantidade de armas impostas à população e o que isso significa na mortalidade de policiais e da população. Claro, isso aqui já foi falado, vou só mencionar que os agentes também são agressores. Né? A gente tem que entender isso, é uma relação. E nos espaços sociais complexos e conflituosos, eles acabam ferindo e matando, às vezes involuntariamente, às vezes voluntariamente, como mostrou a exposição, por exemplo, do Inácio Cano. Né? E muitas vezes executando delinquentes e nos confrontos como forma de vingança. Não é? A gente, embora seja difícil falar de direitos humanos, a sociedade não pode aceitar isso da parte dos policiais. Historicamente, os policiais brasileiros são conhecidos por excederem seu poder e agir com truculência, sobretudo contra determinados grupos, que também aqui já foi falado, pobres, jovens, negros e moradores das áreas populares. Dentro da vitimologia, porque a vitimologia é uma ciência, e é interessante porque é uma ciência que trata da relação entre pessoas, entre agressor e aquele que se diz vítima. Né? E na vitimologia tem uma teoria interessante, que é quase que não existe inocente puro, a não ser criancinha. Quase sempre nessa relação tem algum tipo de relacionamento de lado a lado que leva ao confronto. Né? Então, esse autor aqui, Mendelssohn, ele fala que o policial ele pode ser completamente inocente, menos culpado que o agressor, tão culpado quanto ele, mais culpado que ele, e o único culpado. Isso é a vítima. Estou falando policial, mas é a vítima. Então, embora exista diferenciações entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, elas se assemelham na frequência de risco, da vitimização e do vitimizar. Né? Bem, uma coisa que é interessante em todos os estudos que a gente tem feito é que a corporação, apesar de todas as críticas que nós estamos fazendo aqui, a corporação ela constitui um escudo de proteção dos policiais.
Por quê? Porque ela ensina procedimentos de defesa, né? Então, o que nós vemos é que os policiais são muito mais vítimas do perigo externo do que quando eles estão com seus colegas ou dentro das corporações. Morrem mais policiais nas suas chamadas folgas ou nos bicos do que policiais em serviço. Fora do trabalho, mesmo quando os policiais escondem as suas insígnias, a identidade dele fortalece a sua insegurança, particularmente nos lugares mais conflituosos de uma cidade, de uma região, etc. Né? Contribui para essa vulnerabilidade o fato de boa parte deles possuir a mesma condição social, habitar os mesmos bairros que os delinquentes. Aqui eu queria fazer um comentário, porque tem um debate muito grande isso, fazer uma cidade, um bairro só para a polícia morar em... Assim, a gente, quando conversa com os policiais na pesquisa, eles dizem o seguinte: nós não estamos querendo bairro só de policial, não. O que nós estamos querendo é poder morar onde nós quisermos, que eles não têm condição financeira para isso. Então, essa questão é uma questão séria, não é? Através da qual os policiais se sentem desprestigiados e mais vulneráveis. As consequências dos confrontos. Nós sabemos, e isso os dados mostram, que os agentes, quer dizer, os policiais, costumam passar por traumas muito mais pervasivos e morrem muito mais do que os cidadãos a quem eles servem. São vítimas de lesões físicas, mas também de sequelas psicológicas, que afetam o seu ego, pois é muito comum os policiais terem a ilusão de que podem controlar tudo e de que eles são invulneráveis. Isso faz parte do ethos dele, né? Depois que eu fiquei velha, toda hora tem que beber água. Estou velha mesmo, viu, gente? 78. Quando vítimas, os policiais são forçados a reconhecer que alguém conseguiu invadir o seu espaço de poder, né? E ele se pergunta: isso não poderia ter acontecido comigo, né? Eu que sei, eu que tenho a força, etc. Portanto, mesmo naqueles confrontos em que os policiais saem ilesos, atitudes defensivas, forte controle emocional e supressão de afeto cobram deles um preço muito alto que deixa marca nas suas vidas. Eu não sei se está na hora de eu parar, mas eu vou continuando, não falta muito, não. Não, tranquilo. Pode? Pode, vai tranquilo. Fatores que influenciam essa vitimização. É claro que o primeiro fator é a personalidade. Tem policial que faz a carreira toda, passa por confronto, passa por dificuldades e vive muito bem e termina muito bem a sua carreira. É uma questão de personalidade. Mas muitas vezes, mesmo assim, né, a natureza do evento, ter apoio da corporação, a gravidade do evento que eles vivenciam tem uma força muito grande nesse trauma que eles têm, né? Por exemplo,
eu falava de personalidade. A literatura mostra, eu tinha colocado aqui todos os autores, acabei tirando para vocês poderem acompanhar ali, que eu não sei se está dando para acompanhar. Né? Por exemplo, os policiais com personalidade mais flexível e que sabem lidar com dificuldades, eles se dão melhor. Né? Eu digo isso porque, gente, a gente não pode falar de tudo em geral. É claro que tem coisas que são estruturais, tem coisas que são organizacionais, mas tem questões que são da forma como o próprio policial enfrenta as dificuldades. Né? Muito influi em tudo isso a cultura incutida na formação profissional. Por exemplo, os policiais estão treinados para mostrar atitude machista, endurecimento de caráter, como mecanismo de sobrevivência frente ao risco físico, psicológico e mental. Muitos chegam a incorporar um certo cinismo. A gente observa muito isso nos policiais. Quer dizer, tem aquele que é considerado fraco, que chora, porque não vai para o serviço no dia seguinte, porque um colega morreu, né? Mas tem aqueles que incorporam esse cinismo, que os distanciam do apoio social e psicológico. Quais são, em geral, as atitudes de vitimização por parte dos policiais? Aí a letra está um pouco pequena, mas eu vou sintetizar para vocês. Primeiro, a negação do perigo. Né? É muito comum isso. Considerar que medo, ansiedade, choro são manifestações de fraqueza. Né? A gente ouve, inclusive, muitas expressões do policial para falar disso, mulherzinha, etc., para falar daquele que é mais fraco. Né? Alteração da consciência. Esse é um aspecto muito importante, porque muitos policiais, frente a vários aspectos da realidade, eles passam a ter uma espécie de hipervigilância, né? Que eles fazem uma quantidade de coisa que, vamos dizer assim, entre aspas, em estado normal, ou uma pessoa normal não faria. Né? E essa é uma classificação decorrente da vitimização. Sentimento de urgência da vida. A gente encontrou muito isso nas nossas pesquisas. Os policiais que, eles, quando você pergunta sobre o risco que eles correm, é altíssimo, mais de 90% falam do risco. Quando você vai ver as coisas que acontecem com eles, é 5%, 6%, né? Mas eles têm uma sensação de sentença de morte antecipada. E eu acho, particularmente, que não é só eles, não. Acho que a família deles também. Né? Muitas famílias de policiais já relataram isso. Essa angústia de ver a pessoa sair e não saber se ela vai voltar. O estresse, que leva a doenças psicossomáticas, fadiga crônica, insônia, hipersensibilidade, sentimento de culpa, ideação suicida, que eu não coloquei, mas estou me lembrando que o companheiro ali colocou, e isso é uma coisa presente também entre os policiais. Esse efeito chamado flashback, que a gente utiliza porque é um termo da literatura, que é como se a pessoa, quando ela passa por eventos muito traumáticos... Mais um pouco, 5? 10. Não, está acabando. Tá. É como se ela presentificasse, é como o tempo todo ela estivesse lembrando aquele ato que ela viveu. Né? Os sintomas depressivos, que são falta de energia, de apetite, alienação, o contrário do cinismo. Né? E muitas vezes cinismo, raiva da instituição e dos colegas. Né?
interferência na vida sexual, que para os policiais isso é muito forte, porque é uma categoria muito machista, muito masculina, mesmo que tenha mulheres, os estudos mostram que eles continuam, vamos dizer, machos, e querem que as mulheres sejam machas, né? Então, essa interferência na vida sexual, ela atinge não só o casal, como também esse sentimento de virilidade que os policiais têm. Foi pedido para a gente colocar alguma coisa, né? Óbvio que eu estou falando de um ponto muito específico, mas eu acho que muitas coisas podem ser feitas, que já foi falado aqui pelo colega, que são no âmbito, vamos dizer, mais macro. Mas no âmbito do tema da vitimização que eu estou tratando aqui, várias coisas podem ser feitas para diminuir esse estresse, essa dificuldade. A excessiva rotatividade, a falta, isso aqui é importantíssimo. Sempre a gente está falando isso, mas eu não sei, algumas vezes que a gente conversou com policiais, parece assim, tem um comandante de um batalhão, tem alguns que fazem, mas, em geral, faltam instâncias coletivas de reflexão e de avaliação do trabalho. A avaliação é difícil, sobretudo para a polícia militar, quando é o chefe que manda. Quando ele manda, se deu errado, é ele que errou, né? Mas isso deve entrar numa proposta. Melhorar o imediatismo da atuação, a gente sabe que isso é muito difícil, muitas vezes a operação é para hoje, é para ontem, né? Condições precárias de trabalho, preciso dar atenção a isso, as cargas excessivas, eu estou repetindo o que o colega falou, a dupla vinculação de ocupação ou dupla jornada, o número insuficiente de agentes e salários incompatíveis com o risco e a importância da missão. Para terminar, eu diria assim, agente vítima não é agente fraco. O agente envolvido em situação de vitimização entra em crise e deve ser tratado como vítima e não como fraco. Mesmo quando o policial não pede ajuda, gestores, chefes, psicólogos que atuam nas corporações devem saber que o recalque do trauma pode dificultar a adequação e prejudicar a eficácia e a eficiência das ações de segurança, né? Por fim, não se admite mais, por toda essa literatura que a gente tem hoje, a ideia de que, por vocação ou por treinamento, mesmo os grupos de elite têm superpoderes. É o que o colega chamava de heróis, né? Isso não pode se admitir. Todos são humanos, todos precisam de apoio, todos precisam de uma corporação que pense no trabalho para fazer, mas pense que esse trabalho vai ser feito por pessoas humanas, que precisam também ser cuidadas para ter capacidade de cuidar. Obrigada.